O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9 e no versículo 19, diz que, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Quando Mateus se levanta, ouve o convite de Jesus e o segue, ali ele estava embarcando na mais sublime jornada da vida. Não há nada de mais extraordinário que um ser humano possa viver do que simplesmente seguir Jesus e se tornar seu discípulo. Hoje eu estou dando um início a uma série de mensagens que levará esse título: A mais sublime jornada da vida. Você pode chamar isso de discipulado. Não importa o nome que se dê. O importante é seguir Jesus. É fazer esse processo que Mateus fez, de segui-lo, seguir de perto, se tornar um discípulo. E o discipulado não é algo que acontece em um momento, estanque, pronto e acabou. É algo que se dá. É um processo de vida. É algo que acontece durante a caminhada. Enquanto a gente caminha, seguindo Jesus, esse discipulado vai acontecendo. A palavra discípulo quer dizer aprendiz, aluno. Entrar nessa jornada, a mais sublime da vida, é se tornar um aprendiz de Jesus. É querer se tornar parecido com seu mestre. É andar tão perto dele, observando como é que ele viveu, como é que ele tratava as pessoas, e a partir daí moldando-se a partir disso. É disso que eu estou falando. E nós vamos ter algumas conversas pelos nossos próximos encontros virtuais, onde será essa a temática: se tornar um discípulo de Jesus. E aprender com Jesus é como é que a gente pode ser melhor, uma pessoa melhor, ou como é que a gente vive. Porque ninguém nasce pronto. Quando há necessidade da gente se tornar discípulo de alguém, mostra que a gente não nasce pronto, a gente precisa de referências, e não existe referência melhor na vida do que Jesus Cristo de Nazaré. E ele se torna, e ele é a melhor referência, por algumas razões muito especiais, aquilo que o próprio Evangelho, a própria Escritura nos afirma a respeito dele. Quando a gente abre, por exemplo, a Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem é Jesus? Jesus é 100% Deus e 100% homem. E Jesus, ele deve ser seguido. Devemos nos tornar discípulo dele, porque ele é simplesmente a expressão exata de Deus. Ele é simplesmente o resplendor da glória de Deus. Houve um tempo em que Deus falou à humanidade através de profetas. E houve um tempo em que Deus falou à humanidade através do próprio Filho, Jesus Cristo. E para a gente entender essa distinção entre o ministério profético e a pessoa de Jesus, o que melhor externa isso, o melhor texto que eu já li a esse respeito, é de Daniel Tenilis. E eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Ele diz que profetas haviam sido chamados por Deus e a eles tinha sido confiada a proclamação de uma mensagem. Líderes haviam sido levantados por Deus e a eles fora confiada a realização de um trabalho. E em todos esses casos,
Sua mensagem e seu trabalho eram maiores do que eles. Mas no caso de Jesus, ele próprio era a mensagem. Sua incumbência era ser o Filho. Ele é chamado a concretizar um fato, não apenas a realizar um trabalho. Essa é a distinção entre Jesus e os profetas. Os profetas tinham uma mensagem a proclamar, mas a mensagem era mais importante do que eles. Alguns homens receberam tarefas a realizar, mas a tarefa era maior do que eles. Jesus e a tarefa, Jesus e a mensagem é a mesma coisa. Ele é a mensagem. Logo no início do Evangelho segundo João, João vai nos dizer que o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Ele é a palavra. Foi o que Pedro conseguiu vislumbrar em Jesus, quando, depois de um discurso duro de Jesus, algumas pessoas que estavam seguindo por causa de pão, da multiplicação de pão, que eles haviam saciado a fome, e Jesus disse que eles deveriam trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que é para a vida eterna. E por isso algumas pessoas começaram a abandonar Jesus, e os discípulos chegaram para ele e disse: Senhor, dure a tua palavra, quem pode suportar? E aí Jesus disse: vocês também querem ir? E Pedro disse: para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Jesus, ele tem a palavra e Jesus é a palavra. Ele e a mensagem dele é uma e a mesma coisa. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ele está dizendo que se a gente quer conhecer Deus, se a gente quer saber como Deus é, não existe forma melhor do que olhar para Jesus. Porque Jesus é a expressão exata. Então, qualquer imagem, qualquer ideia que você tiver a respeito de Deus, que não se coadunar, não se harmonizar com a pessoa de Jesus, descarte essa ideia. Porque é uma imagem falsa a respeito de Deus. E quanto a isso, eu trago o que de forma brilhante escreveu C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: as imagens do sagrado facilmente se tornam imagens sagradas, sacrossantas. Minha ideia de Deus não é uma ideia divina. Ela deve ser despedaçada. Ele próprio a despedaça. Ele é o grande iconoclasta. Não nos seria possível quase dizer que esse despedaçamento constitui uma das marcas da sua presença? A encarnação é o supremo exemplo. Ela reduz à ruína todas as ideias anteriores sobre o Messias. E a maior parte das pessoas se sentem ofendidas pelo iconoclasta. E abençoados são os que não se sentem assim. Eu acho esse texto do C.S. Lewis esplendoroso, magnífico. Porque ele diz que uma coisa é o que é e outra coisa são as imagens que a gente cria a respeito da coisa ou de alguém. E quanto a isso, ele vai dizer que toda a realidade é iconoclasta. Que toda a realidade ela despedaça imagens. E é assim mesmo que acontece. Normalmente, em relação às pessoas, a gente cria, elabora imagens a respeito delas, e quando elas se manifestam na vida real, elas despedaçam as imagens que construímos na nossa cabeça. A encarnação de Jesus, a imagem de Jesus, a presença de Jesus, ela despedaçou todas as compreensões que foram elaboradas
pelos teólogos da época, pelos estudiosos da época, pelos conhecedores das escrituras da época. Todas essas concepções foram absolutamente despedaçadas, rompidas, quebradas. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E quando Deus se manifestou de forma plenamente humana, ninguém o reconheceu. Ninguém desconfiou que ele era Deus. Pelo contrário, até o mataram. Chamaram-no de impostor. Se ofenderam quando Jesus dizia que era filho de Deus. Sendo ele a expressão exata do ser de Deus, e sendo ele o esplendor da glória de Deus, o Filho de Deus, ele é para ser seguido, ele é para ser imitado. Jesus é para que a gente molde a nossa vida e o nosso ser através dele. No dia em que Jesus foi batizado por João, pelo João Batista, assim que terminou o batismo, Jesus sai das águas e diz que os céus se abriram. E vem o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. E uma voz dos céus brada dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho contentamento. Este é o meu Filho amado, que me dá prazer, que me dá alegria. E isso é didático a todos nós. Porque quando a palavra de Deus diz que Jesus é um filho amado de Deus, e isso ele está dizendo diante de outras pessoas, e a palavra, e Deus está dizendo: olha, este aqui é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado no qual a minha alma sente prazer. É para que todos os que estão à sua volta olhem para Jesus como referência. E se alguém quiser se tornar um filho amado de Deus, tem que se tornar como Jesus. Tem que seguir os seus passos. Tem que se tornar conforme ele. Tem que se tornar discípulo dele. Deus está dizendo: olha, este aqui é o meu filho amado, e a minha alma tem prazer nele. E se alguém quiser se tornar um filho amado, e se alguém quiser alcançar o meu agrado, tem que se tornar como ele é. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz: aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o projeto mais sublime da existência humana. Se tornar conforme o Filho. Se tornar conforme Jesus. Esse é o desejo do Pai. Jesus é o Filho que lhe agrada. Deus teve como filho Adão. Adão se rebelou. Deus teve como filho Israel. Israel também se rebelou. E agora Deus está dizendo: olha, este é o meu filho em quem a minha alma me dá prazer. Adão me deu desprazer. Israel me deu e me dá desprazer. Mas eis aí um filho que me dá prazer, que me dá alegria, que me dá contentamento. Então esse é o grande convite de Deus a nós, a mim e a você. Se queremos alcançar o agrado de Deus e o prazer de Deus, temos que nos conformar à imagem do seu Filho. E essa é a mais extraordinária ambição que um homem pode ter. Querer se tornar como Jesus. E isso não se dá de forma instantânea.
é um processo, é uma caminhada. Por isso que Jesus disse, siga-me. Porque no momento em que a gente o segue, a gente entra numa caminhada, numa construção. É uma jornada que está iniciando. E à medida em que a gente vai indo, à medida em que a gente vai caminhando, nós vamos aprendendo com Jesus como ser gente, como ser um irmão, como ser amigo, como ser filho. Nós vamos aprendendo a ser gente. Nós vamos aprendendo a lidar com as nossas lacunas. Vamos aprendendo a lidar com o outro. Vamos aprendendo a lidar com nós mesmos. Porque a jornada foi iniciada. E é para essa jornada que eu quero convidar você. Nós estamos iniciando uma jornada. E eu queria palmilhar pelas páginas do Evangelho, aprendendo com Jesus a como ser gente. Isso é um projeto muito pessoal, é um projeto de vida. E eu quero embarcar nesse projeto de vida. Eu quero aprender com Jesus dia a dia como ser gente melhor. Eu quero aprender como alcançar o meu potencial, o meu máximo potencial. Porque eu não vejo o espelho melhor do que Jesus. Jesus é o meu ideal. Eu quero colocar Jesus diante de mim e dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero aprender com Ele. É um aprendizado porque os discípulos são falhos. Nós falhamos durante a trajetória. E é entre acertos e erros que a gente vai caminhando. Ninguém deve desanimar na caminhada com as falhas. E ninguém deve desistir porque falhou. Porque Ele é o nosso mestre, nós somos aprendizes. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é pleno, nós temos lacunas. Mas Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre, Ele é Deus e Ele é homem. E porque Ele é homem, eu posso me espelhar nele. Porque Ele se tornou como um de nós. Ele se tornou como a gente. Para que a gente possa saber como é que a gente deve viver. Ele se tornou homem para que a gente possa perceber como é que um homem vive. Um homem de verdade. Como é que um homem de verdade vive? E esse é o grande desafio para mim e para você. O convite de Jesus está aberto. Venha e siga-me. Vamos segui-lo juntos? No nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a segui-lo com todas as nossas forças, com toda a disposição da nossa alma, no nome santo de Jesus. Que assim seja. Amém.